Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos desse sábado, dia 2 de novembro de 2024, jogos da NBA, rodadinha bem cheia, mas bem complicada, então vamos trazer para vocês aqui os nossos palpites, números e estatísticas, para vocês concordarem, discordarem, mas acima de tudo terem uma segunda opinião para poder fazer a sua fezinha hoje à noite na NBA. Lembrando que tem palpites aqui todos os dias e também lá no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, as odds superiores estão todas lá, além de guias, e-books, conteúdos exclusivos e muito mais. O nosso grupo VIP é o mais completo do mercado e também o melhor custo-benefício. A gente tem a ambição nessa temporada de ser o grupo VIP mais completo do mundo e a gente não só já é, como a gente pretende adicionar ainda mais coisas com o passar do tempo. Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, finais de semana, o movimento aqui é um pouquinho menor, então a gente conta com a ajuda de vocês para compartilhar, curtir e comentar aqui embaixo. A gente tem também lá no Instagram, @sexta de trade, dicas exclusivas para vocês e o nosso grupo gratuito, os links estão todos na descrição. Beleza? Vamos começar aqui os nossos palpites com Hornets e Celtics. Esse jogo se repete, ontem essas duas franquias se enfrentaram, os Celtics conseguiram vencer com uma alta pontuação e o nosso palpite naquela ocasião tinha sido uma boa pontuação do Boston no primeiro tempo. A gente vai manter essa posição, a gente está falando dos Hornets, que é um dos 10 times mais vazados em primeiro tempo da NBA, de um Boston que é o melhor ataque por 100 posses de bola da liga nessa temporada, foi na última também, e a gente também está falando, né, de um Boston Celtics que tem no seu principal jogador, Jason Tatum, um cestinha que gosta de produzir contra esses Hornets, né? Ontem ele completou para 32 pontos, e se a gente for olhar aqui, antes disso, nos últimos 4 jogos, ele fez pelo menos 41 em 3 deles, ou seja, pelo menos 32 pontos em 4 dos últimos 5 jogos. A única coisa que impede ele de produzir bem é, quem sabe, o Boston Celtics vencer com enorme facilidade e, consequentemente, a gente ter ele com menos minutos de quadra aqui, mas ele joga na posição de power forward, posição onde os Hornets são dos 10 times mais vazados da liga. Por isso, ontem a gente mandou pro pessoal lá no nosso grupo gratuito uma dica que era direto do nosso grupo VIP, a nossa dica ali mais segura, com odd menor, numa duplinha na pontuação dele e do Anthony Davis. Então, por isso é importante vocês marcarem presença lá. Então, a gente tem aqui o Boston como favorito, o Boston para pontuar bem coletivamente no primeiro tempo e também com Jason Tatum, mas eu vou manter a minha posição na pontuação deles para o primeiro tempo, tá? O mercado ainda não abriu, se abrir ali em 60,5 pontos, como foi ontem, peguem, porque ontem eles conseguiram marcar ali na casa dos 70, os Hornets são uma das piores defesas da liga, com um encaixe muito favorável para o Boston produzir bem. Beleza, agora vamos falar aqui de 76ers e Grizzlies, o jogo mais complicado que a gente tem nessa noite. Eu pretendo ficar de fora, alguns jogadores importantes não jogam hoje dos dois lados, então fica difícil entender quão bom são esses times, né? A gente tem ali o Marcus Smart de fora, Desmond Bane, e do outro lado Paul George e Joel Embiid. Esse é um jogo no qual eu pretendo ficar de fora. Eu gosto mais dos Grizzlies porque eles ainda têm Ja Morant e Jaren Jackson Jr., para mim, os dois melhores jogadores desse time, mas, por outro lado, o elenco dos Sixers é um pouquinho mais profundo e eles jogam dentro de casa, além de terem um Maxey à disposição. Então é um jogo que eu tomaria bastante cuidado, eu vou trazer ele como destaque aqui para vocês evitarem algumas coisas, como, por exemplo, o Ja Morant, por mais que ele tenha protagonismo para hoje, ele não tem médias tão interessantes assim contra esse rival. Claro que hoje eles estarão sem o seu principal protetor de aro, que é o Embiid, mas é um palpite no qual eu pretendo ficar de fora, um jogo no qual eu pretendo ficar de fora. Trazendo um palpite de verdade aqui para vocês, vamos em Raptors e Kings. Aqui sim, a gente vai trazer um palpite de jogador para vocês. É na pontuação do Domantas Sabonis, tá? Ele tá cada vez mais leve, atlético, ele vem fazendo umas jogadas bem interessantes, ofensivamente falando, é praticamente um novo Sabonis que pode produzir muito bem. Ontem, os seus companheiros De'Aaron Fox e DeMar DeRozan se destacaram bastante. Hoje, ele tem um encaixe favorável contra essa, que é uma das piores defesas da liga, para fazer mais de 18,5 pontos. Esse é o nosso palpite aqui para essa partida. Eu sempre espero ele diminuir um pouquinho a linha dele. Ontem ele não arremessou tanto assim. Se você pegar o primeiro e o último quarto, ele só deu um arremesso. Então acredito que ele tenha guardado um pouco de volume hoje para produzir contra esse Toronto que jogou ontem. Tá cansado e sofreu mais uma vez com pivôs. Pivô é a posição do Domantas Sabonis. Ele nos últimos 5 jogos, ou seja, nos jogos dessa temporada, tem média de 22,4 pontos, superou esses 18,5 pontos em 4 desses 5 jogos. E, como eu disse ontem, ele produziu menos porque ele também arremessou um pouquinho menos, tá? Se a gente for olhar aqui em defesa versus posição, para posição de pivô, o Toronto é o time mais vazado da NBA. Até por isso ontem a gente fez a duplinha lá com Jason Tatum e também
com o próprio Anthony Davis, que arrebentou. Só que se a gente for pegar um recorte mais amplo do que representa esse Toronto Raptors, na temporada passada eles também foram top 10 times mais vazados para pivôs. Então isso não é coincidência, ele pode produzir bem aqui e pode ir bem em diversos outros fatores. O Toronto é o terceiro que mais cedeu rebotes para pivôs na temporada passada da NBA também, e a gente sabe que o Sabonis é um cara que consegue ser produtivo em diversas categorias, digamos assim. O Toronto, a única coisa que eles não cedem tanto são assistências, tá? Para pivôs, mas não porque eles conseguem fechar bem o passe deles, e sim porque você não precisa passar a bola, já que o garrafão deles é tão frágil. Beleza? Então ficamos aqui com a pontuação do Sabonis e também com a pontuação no primeiro tempo do Boston Celtics, seguindo agora para Rockets e Warriors e Bucks e Cleveland. Sim, porque eu vou fazer uma duplinha aqui para vocês, colocando um handicap positivo a favor dos visitantes. Primeiro a gente tem o Warriors, que hoje joga sem o Stephen Curry, é verdade. O Houston Rockets é um time que vem bem na temporada, mas os Warriors vêm muito bem ranqueado, eles têm o melhor net rating da liga até aqui, que é o saldo a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre a cada 100 posses de bola. Então, eles têm o melhor saldo da liga, esse número é bem mentiroso, porque os Warriors, ainda mais sem o Curry, com certeza vão diminuir aqui essa produção, mas o momento é bom, isso também é importante. Só que o histórico recente nos confrontos entre essas franquias também justifica bastante a nossa tip. Então primeiro vamos trazer ela aqui para vocês, e depois a gente explica exatamente por que a gente acha que faz sentido. Então vamos lá, no Cleveland Cavaliers, vamos colocar o handicap mais esticado possível, a gente também vai explicar para vocês por que faz sentido esse handicap dos Cavs mais 9.5, ou seja, eles podem perder por até 9 de diferença ou menos, que não tem problema, ou vencer a partida. Só não pode perder por 10 ou mais. E aí, a gente vai duplar aqui com os Warriors, que também é visitante, e não necessariamente vai precisar vencer o seu jogo, a gente consegue esticar ainda mais esse handicap para mais 12.5 e a gente fecha essa odd aqui acima de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Quando a gente fala do confronto Houston e Golden State Warriors, a gente tem um confronto aqui que o Golden State Warriors vem deixando assim o Houston muito para trás, tá? Esse L significa lose, de derrota, quando a gente fala no inglês. E nos últimos 13 jogos consecutivos, o Houston perdeu para o Golden State Warriors. Então, em diversos desses jogos aqui é verdade, o Houston era um time muito pior, o Golden State Warriors já chegou a jogar sem o Curry, mas enfim, o grande ponto é geralmente eles vencem o Houston, seja fora de casa, seja em casa, e aproveitando esse bom momento atual deles nessa temporada, eu acredito que eles possam minimamente perder de pouco, que é o que a gente busca nessa tip. E é também o que a gente busca no jogo entre Bucks e Cavs. A gente tá falando de um Bucks que começou bem mais ou menos, tem dois dos técnicos mais criticados da NBA ali no seu banco de reservas, o Darvin Ham, que por 2 anos praticamente desperdiçou 2 anos de LeBron James nos Lakers, e Anthony Davis. Tem também ali agora o Doc Rivers, que também está na lista aí de treinadores mais questionados da liga, com métodos antigos, foi campeão, se eu não me engano, em 2008 só, então assim, desde então ele só fez um bom trabalho ali nos Clippers depois, mas de resto, ele só fazia um jogo ali básico, pouco inspirado, mesmo com bons jogadores. E os Cavs vivem talvez o seu melhor momento, assim, em muito tempo, a melhor sequência de jogos, né? Claro, eles enfrentaram diversos adversários de nível mais baixo, mas conseguiram dominar os Lakers e conseguiram também vencer o New York Knicks, que são dois adversários ali que eu acredito que possam jogar playoffs nessa temporada, e mesmo que os Lakers não joguem, eles estão ali na Conferência Leste, então vai ser muito mais porque é difícil se classificar no Oeste, desculpa que é onde eles estão, do que necessariamente porque não são um time bom o suficiente, mas enfim. Quando a gente pega aqui o histórico recente nos confrontos entre essas franquias, em 6 jogos, são 4 vitórias a favor do Cleveland, que hoje, apesar de jogar como visitante, venceu o último jogo em Milwaukee. Só quando a gente fala desse handicap de mais 9.5 aqui, eles conseguiram cobrir em 5 desses 6 jogos, ficando por apenas um pontinho no penúltimo jogo e que essas franquias se enfrentaram. O Milwaukee Bucks, como eu disse para vocês, eles começaram mal, perderam alguns jogos para adversários que não poderiam perder, como por exemplo o Brooklyn Nets, que é um adversário em que eles deveriam ter vencido aquela partida, só que eles não foi só um escorregão, tá? Eles conseguiram perder novamente depois. No caso, são 4 derrotas consecutivas, perderam para os Grizzlies, desfalcado de diversos titulares importantes, perderam para o Boston, derrota aí completamente aceitável, mas perderam para o Chicago Bulls, que também não é um time aí que deve disputar playoffs, no máximo ali eles se classificam para um play-in. Venceram ali o 76ers, desfalcado de Paul George e Embiid, e só, é muito pouco. E ainda assim, né, eles venceram ali por uma diferença relevante, é verdade, mas eles tiveram um quarto muito fora da curva com 42 pontos. Então eu acredito que os Cavs devam conseguir equilibrar esse jogo, os Bucks seguem sem o Chris Middleton e eles têm o Giannis ainda como dúvida para hoje, tá? Enquanto que os Cavs vêm com sua base completa. Vamos aqui falar agora a respeito de Spurs e Timberwolves aqui. A gente vai muito mais em cima daquilo que o mercado oferece pra gente, do que de fato por entender ser uma aposta extremamente segura. Mas a gente está falando de um Spurs que, apesar de jogar dentro de casa, tem muitas dificuldades. O Wembanyama é um jogador espetacular, mas ele ainda não é, para mim, um top 10 da NBA. E quando ele for, vai ser lá na frente, daqui a 1, 2, 3 anos. Mas nesse momento ainda acho que não é, ainda acho que ele
explora muito o território triplo e ele deveria ser um jogador grande que por um acaso arremessa de 3 e não arremessador de 3 que por um acaso é gigante. Eu acho isso bizarro. E o Timberwolves, eles venceram ali, né, 4 dos últimos 5 encontros contra o San Antonio. Então, considerando aqui que o Timberwolves é visitante, jogou ontem, né? Então podem estar cansados, mas ainda assim eles são favoritos. Eu acho que essa vitória simples deles aqui faz bastante sentido. A gente está falando aqui de um time de playoff contra um time que, se tiver sorte, vai para o play-in. O Timberwolves foi uma das sensações da última temporada, deixou seu elenco mais profundo com o Julius Randle e também com o DiVincenzo, e eles têm o melhor jogador em quadra, que é o Anthony Edwards. Sim, hoje para mim ele ainda é melhor do que o Wembanyama, então acredito aqui nessa vitória deles. E se a gente for olhar aqui nessa temporada, o Minnesota teve praticamente só adversários difíceis, né? Ontem eles enfrentaram o Denver Nuggets, na estreia enfrentaram, né, o Lakers, Kings, Mavericks. O único adversário ali mais fraco deles foi o Toronto Raptors. Enquanto que o San Antonio Spurs, claro, para eles todo adversário é difícil, mas eles enfrentaram ali 2 vezes os Rockets, uma vez o Jazz, que são 3 times ali que, no caso do Jazz, para mim vai ser um dos piores da liga, e o Rockets deve ser um time ali de play-in, de playoff, se esforçar bastante, tá? Enquanto isso, o OKC e os Mavs são de fato superiores, não à toa vencendo ali por uma diferença de pelo menos 11 de vantagem. Então o Timberwolves deve vencer essa partida, bem como o Miami Heat é favorito para sua partida. Mas antes da gente fazer a nossa análise desse jogo, pessoal, não se esqueçam do like, ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. A gente conta com vocês, meta de 150, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, das informações que a gente traz para vocês. Vamos seguir assim nessa toada também no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, chamem lá no WhatsApp, garantam sua vaga, tem um plano ali para você ficar a temporada inteira, você vai economizar R$ 150, vale muito a pena, então aproveitem, beleza? Falando aqui de Wizards e Heat, a gente tem o Wizards como um dos piores times da NBA, eles estão no 2-2 aqui, mas eles enfrentaram o Atlanta Hawks, que é um time regular, não é confiável, e o Heat também não é tão confiável assim, tá? Mas o Atlanta, acima de tudo, eles são ruins na defesa, e eu gosto de times mais defensivos para poder ficar com conforto na minha bet. No caso, a gente tem aqui no Miami Heat o melhor treinador, o melhor elenco, o melhor defensor, o melhor jogador ofensivo em quadra, a melhor estrela, no caso do Jimmy Butler, que se quiser vai produzir bem, e o Miami que nessa temporada venceu 2 times ruins, mas perdeu para 2 times bons. Então, se a gente manter aqui um padrão, eles devem se destacar contra os Wizards. Porém, a linha aqui está muito baixa, tá? Então eu vou trazer somente alguns sinais aqui para vocês, que vocês podem ficar de olho, porque eu acho que o mais interessante aqui é trabalhar com handicap negativo a favor do Miami, mas a gente precisa de um odd melhor no ao vivo. Então a gente iria aqui de menos 2.5, menos 3.5, tentando pegar uma vitória pagando próximo ali de 1,50 no ao vivo. Acho que essa vitória não vai aparecer, mas esse handicap aqui de menos 2 ou menos 3 pode. Ou então vocês misturam ali uma vitória do Miami Heat, handicap de menos 2.5. Eu particularmente não vou fazer isso aqui, tá? Só tô falando que é uma possibilidade, com a linha de pontuação deles até fechar o odd ali em torno de 1,50. 111,5 pontos. Se for bater, vai ser no limite, porque o Miami não é um time tão produtivo assim, mas a equipe dos Wizards são péssimos na defesa. A quinta pior defesa da liga, enquanto que o Miami Heat é uma defesa ali que está quase no top 10 e deve terminar no top 10 nessa temporada. Ofensivamente falando, os Wizards aqui, eles até pontuaram bem nesse começo de temporada, estão na metade da tabela, mas eles enfrentaram, por exemplo, como eu disse, 2 vezes o Atlanta Hawks, que é uma das piores defesas da liga, na última temporada foi uma das 10 piores, e aí ok, eles produziram bem contra os Cavs, mas eles foram mal contra os Celtics e, acima de tudo, eles sofreram uma quantidade muito grande de pontos. Todas as derrotas que eles tiveram foi por uma larga vantagem e até por isso eu acredito também que o Heat possa vencer e convencer. Destaques para vocês em relação a jogador. A gente está falando de um Wizards que sofre muitos pontos aqui para jogadores que jogam na posição de ala de força e ala. Então, olha ali, né, por exemplo, no Jimmy Butler, no Jaime Jaquez, a gente tem também ali o Jovic. O problema é que esses jogadores não têm tanto volume assim, o Jimmy Butler só joga quando quer, mais para a posição de shooting guard, small forward e power forward, ou seja, ala armador, ala e ala de força, eles sofrem bastante, tá? Em relação a shooting guard, a gente tem aqui o Tyler Hero ou o Rozier jogando, então pode ser sim que eles tenham volume, esses caras gostam um pouquinho mais de arremessar, mas seria burrice, porque para pontuar bem contra os Wizards, de preferência você tem que estar por dentro, produzindo por dentro. Por isso que eu gosto desses jogadores um pouco mais físicos, como esses 3 que eu citei antes do Rozier e também do Tyler Hero. Então, muitas possibilidades, no fim das contas eu preferi juntar tudo e acreditar que, no geral, eles vão pontuar bem, beleza? Bom, agora vamos falar aqui de Nuggets e Jazz. O Jazz, gente, é uma vergonha que esse time joga assim, ofensivamente falando, principalmente. Eles não venceram nenhum jogo até aqui, são 5 derrotas em 5 jogos. Os Nuggets estão com dificuldades, jogaram ontem, perderam, mas hoje eles enfrentam um adversário que eles têm a obrigação de vencer em casa. Então, sim, eles são favoritos, mas a odd tá baixa, não gosto. Porém, do outro lado, o Jazz, eles jogam sem seu principal jogador, Jordan Clarkson, e quem sabe o seu também principal jogador, né? Eu diria que os dois ali, Lauri Markkanen. O Markkanen, no caso, ele é dúvida só, tá? Mas ele também não vem produzindo tão bem nessa temporada. E a gente tem aqui o Nuggets, que ontem quase venceu seu jogo, só voltam a jogar no dia 5, então assim,
Hoje eles vão jogar um pouquinho mais a sério, não venceram em casa até agora e acho que eles vão manter seus adversários em linhas baixas. O Jokic, para se adequar em quadra, para o seu jogo funcionar, precisa de um jogo mais lento, mais cadenciado, porque ele é um jogador pesado. E o Jazz, além de vir pontuando muito mal, vem sem suas estrelas ofensivas, e o Denver, razoavelmente por 100 posses de bola, vem defendendo até que bem. Então meu palpite aqui vai ser um under na pontuação da equipe do Jazz, tá? Só que como eu não gosto tanto assim dessas linhas para trabalhar no under abaixo de 109,5 pontos, eu vou priorizar aqui essa linha de 112 para duplas. Mas, se vocês querem na simples, abaixo de 108,5 pontos do Jazz, acho que deve bater. A gente está falando de um Jazz que nesses 5 jogos que fez até aqui teve média de menos de 100 pontos, 99,2 pontos. Nos últimos 4 jogos aqui, essa média vai diminuir ainda mais, então é um desempenho terrível. A gente já volta lá. Por 100 posses de bola, é o pior ataque da NBA. E em relação a ritmo e velocidade, eles são dos 10 mais rápidos, mas jogando fora de casa, dificilmente eles vão conseguir acelerar esse jogo. Quem vai ditar o ritmo da partida vai ser o Denver Nuggets, que nesse momento é uma das 10 piores defesas da liga, mas repito, podem evoluir, tá? A gente está falando de um time que foi uma defesa ali quase de top 10, se não me engano, isso não foi top 10, mas eles têm tudo para pelo menos ficar no meio da tabela ali. Em relação a ritmo, o Denver, como eu disse para vocês, é um dos times mais lentos da liga. Isso deve ajudar a gente a ter poucas posses de bola por minuto nessa partida. E voltando àqueles números do Jazz, né, que a gente decidiu cortar para as últimas 4 partidas, a média de pontos é ainda menor. 93 pontos, marcando 88 contra os Spurs, que na última temporada foi uma das 10 piores defesas. Então é bem preocupante a situação deles, e eu acho que o Denver vai deixar eles em linhas baixas. Mas eu priorizaria ali aquela linha um pouquinho mais esticada para duplar com a pontuação do Devin Booker. Então já vamos aqui para vocês colocar abaixo de 114,5 pontos. Eu acho mais seguro porque, como eu disse para vocês, a defesa do Jazz, do Denver, ainda está evoluindo. É verdade que eles tiveram um calendário ali razoavelmente complicado, tá? Mas ainda assim, vamos ficar de olho nisso. O Suns hoje enfrenta os Blazers, que é uma das piores defesas da liga. Eles até vêm vindo bem, tá? Nessa temporada também, mas no longo prazo eles devem cair. A gente vai aqui na pontuação baixa do Devin Booker para fechar essa odd mais perto de 1,50, tá? Por que a gente acha que ele deve produzir bem? Bom, ele tem um histórico recente excelente contra os Blazers, contra esses times mais fracos. O Durant não faz tanta questão de ter volume, de arremessar muito. O que pode acontecer é o Bradley Beal começar quente e acabar roubando algumas posses do Devin Booker, mas mesmo marcando 10 pontos nos últimos 7 jogos em um dos últimos jogos contra os Blazers, ele tem média de 25,7, marcou mais de 20,5 em 6 desses últimos 7 jogos, e ele joga numa posição favorável. Ele joga aqui na posição de shooting guard, que é uma posição na qual os Blazers é o segundo mais vazado da liga e também é o terceiro que mais cede bolas de 3. Por fim, Clippers e Thunder. O Clippers ainda não venceu nessa nova arena, uma hora vai acontecer, mas eu acredito que vai ficar para a próxima rodada, onde eles enfrentam um time mais fraco, no caso, eles enfrentam ali um San Antonio Spurs. Hoje é o dia no qual eles enfrentam um dos melhores times da liga, talvez o melhor time do Oeste nessa temporada, um time que ainda não perdeu nenhuma partida e eles vêm de 2 derrotas consecutivas, no caso, os Clippers, tá? A gente tá falando aqui de um OKC que tem o segundo melhor net rating da liga, mais diferente dos Warriors, eu acho que eles vão se manter lá em cima com esse saldo extremamente positivo. Ofensivamente, o Thunder é um time de top 10, né? Na verdade, porque tá empatado aqui com Houston, e defensivamente é a melhor defesa da NBA por 100 posses de bola. Times que estão nos top 10 dessas duas categorias, geralmente ele tem um número de vitórias muito alto, não tem jeito. E também eles têm o melhor jogador em quadra hoje, que é o Shea, tem o melhor elenco, e a gente tá falando de um Clippers, mais uma vez, sem um Kawhi Leonard. Todo o projeto deles é em cima desse jogador. Sem ele, não tem como eles produzirem bem. São 5 vitórias consecutivas do Thunder contra times médios, ruins e bons, tá? E também contra os Clippers, além desse encaixe aqui interessante, eles também conseguiram vencer 2 dos últimos 3 jogos e venceram também. E nos últimos 7 encontros, eles conseguiram vencer a maioria também. A última vitória deles ali por uma vantagem de 22 pontos. Então acredito hoje numa noite bem produtiva da equipe do Oklahoma City Thunders, que numa vitória simples ali já tá pagando, acho que, o suficiente, tá? Futuramente a gente vai ver pouquíssimas vezes uma odd assim como essa, 1,45, mas até para poder ficar um pouquinho mais interessante, eu colocaria aqui um handicap de menos 1,5, que eu acho que compensa para fechar essa odd de 1,50, ou seja, eles têm que vencer por pelo menos 2 de diferença. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, é a melhor forma de ajudar a gente a seguir trazendo vídeos aqui para vocês. Meta de 150 likes, passou a meta, não tem problema, pode clicar no botão de joinha que vai ajudar ainda mais, seja membro se quiser apoiar o nosso projeto, e também o contato aqui do nosso grupo VIP aqui embaixo, o grupo VIP mais completo do mundo, essa é a nossa proposta, já tem diversos guias e e-books disponíveis lá para você se aperfeiçoar, cada vez mais a gente vai adicionando conteúdo, além, é claro, das nossas tips diárias. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos, comentem aqui embaixo o seu tip favorito do dia, se vocês discordam da gente, tragam argumentos, vamos melhorar aí esse debate para que todo mundo seja lucrativo. Muito obrigado pela audiência e falou!